Olá, seja mais uma vez bem-vindo aqui. No estudo de hoje, vamos aprender como foi o processo de reconstrução de um muro de contenção que desabou devido às fortes chuvas em uma determinada região. Acompanhe aí a nossa aula que tem muita informação valiosa. Então, até já! Olá, seja mais uma vez bem-vindo aqui no nosso canal. Dessa vez eu trouxe para vocês um estudo de caso que eu participei com o pessoal, né? Fui chamado para dar uma olhada em um muro que havia sido derrubado devido a uma forte chuva que deu na casa desse cliente aí. O que foi que aconteceu, né? Geralmente, queda de muro acontece quando tem alguma chuva, né, muito intensa. E aí eu vou tentar explicar para vocês mais ou menos como é o comportamento estrutural desse e o que é que faz uma estrutura desse tipo chegar nessa situação aí que eu estou mostrando na tela para vocês, né? Desse jeito aqui, ó. Então, quando eu cheguei lá nessa casa, o acesso por baixo foi esse aqui, a imagem que aqui. E aqui ao lado direito já é o processo finalizado da construção. Então, quando eu cheguei lá, né, me deparei com essa situação horrível, porque eu vi esses tijolos aqui, ó, por cima do telhado, realmente havia um muro mais alto aqui. Tem um muro branco aqui também, ó, que caiu. Esse muro era de uma casa vizinha. Então, era uma situação bem assustadora, como eu falei, porque eu encontrei diversas rachaduras, como pode ser visto aqui nessas imagens. Encontrei também, entrei por baixo desses escombros aí para tentar identificar algum indício que me justificasse melhor o motivo desse desabamento, porque nem a própria moradora soube explicar, quando ela não escutou estalos, né, não escutou barulho nenhum que indicasse que ali estaria tendo um problema estrutural, né? Então, essas foram as imagens que eu consegui registrar lá de cima. Essa aqui me chamou muita atenção porque tijolos ficaram sobre o telhado. É uma situação bem incomum. Então, o que eu percebi aqui, antes da gente começar a falar da parte geotécnica em si, eu percebi que era um muro feito, né, de tijolos, blocos cerâmicos aparentes, estavam rebocados, tanto a base quanto a elevação. E a gente sabe que este tipo de material de construção não é feito para suportar cargas. Tijolos, blocos cerâmicos, como queiram chamar, são elementos estruturais usados para fazer vedação de vão. E a gente acaba chegando numa situação dessa daí. Então, eu trago um questionamento aqui. Por que, então, os muros de contenção colapsam? A gente poderia justificar aqui alguns pontos. Existem muitos outros, porém esses daqui é o que a gente mais encontra aí nas nossas inspeções. Utilização de materiais de baixa qualidade ou inadequados. Eu botei esse ou porque, na verdade, você até usa um material de boa qualidade, porém ele é inadequado, né? Não é um bloco estrutural, por exemplo. Aconteceu nesse caso aí, né? Fizeram um muro de contenção alto, coisa de 4 metros de altura, com um bloco cerâmico, sem estrutura, sem estrutura de concreto armado, né? Pior foi isso. A ausência de projeto, principalmente, a ausência de drenagem interna e externa, e eu coloquei de vermelho aí porque a ausência de drenagem é, se brincar, 90% dos desabamentos, né, das causas dos desabamentos de furo de contenção. Talvez se a drenagem tivesse sido feita correta ou simplesmente se houvesse drenagem em determinadas situações, o colapso não iria ao colapso.
Adoção inapropriada da metodologia construtiva. Por exemplo, um muro de 4 metros de altura, com bloco cerâmico, mas às vezes não é nem porque o bloco é tão ruim, mas a metodologia adotada é que está inapropriada. Por exemplo, muro desse, sei lá, de repente deve ser feito de pedra argamassada, de concreto armado, né? É a adoção da metodologia. Que tipo de muro vai suportar determinados esforços para determinadas alturas? Então muda. Uma hora você vai usar de concreto, outra hora você vai usar o gabião, outra hora você vai usar um muro de pedras argamassadas e por aí vai. Ausência de sondagem, o reconhecimento prévio do solo, entre outros. Como é o comportamento estrutural de um muro de contenção? Essa é uma pergunta muito válida, né? Porque não adianta você querer fazer um laudo, você querer fazer um projeto, você não sabe como o muro funciona. Então, por exemplo, um muro de contenção, desculpa, seja ele concreto, de pedra, de qualquer tipo de material, o solo ele exerce uma força lateral aqui que a gente chama isso de empuxo, né? Que é um empuxo ativo. O ativo é a força que tende a deslocar o muro. Então a gente tem aqui um carregamento triangular distribuído e uma resultante por aqui, né, a 1/3 da altura. Se contrapondo a esse movimento na horizontal, nós temos o empuxo passivo, que é justamente a força que esta fundação do muro aqui vai exercer, ó, de maneira contrária ao empuxo ativo, né? Então aí é uma soma de vetores que deve satisfazer uma igualdade. Mas observe, eu trago uma outra imagem aqui que explica melhor. Então, no solo contido, nós podemos ter o peso do solo, óbvio, sobrecargas em cima, sei lá, estacionamento para caminhões, ônibus, pessoas, casas, são as sobrecargas. Temos a saturação de água, a percolação de água vai aumentar muito o empuxo sobre esse muro. E se contrapondo a esse movimento, nós temos o peso próprio do muro, por isso que também é chamado de muro de gravidade, porque apenas a ação do peso próprio combate esse tipo de força, e o empuxo passivo. Tá? Então nada mais é do que um sistema mecânico aqui, ó, mecânica geral aplicada, né? O empuxo ativo com relação a esse ponto aqui, até coloquei um eixo coordenado Y aqui e um eixo X aqui, ó. Com relação a esse ponto aqui que eu estou circundando com o mouse aqui, ó, este ponto, né? Este ponto aqui, o muro vai tender a rotacionar. A força de empuxo aqui, ó, ela vai empurrar o muro, tendendo a fazer com que o muro tenha uma rotação. Além disso, essa força também vai empurrar o muro, né? Como a gente empurra uma cadeira, por exemplo. Então, o empuxo ativo ele gera dois tipos de problema aí para a gente, que é a rotação, né, e o deslizamento do muro. Para se contrapor a estes movimentos, nós temos o atrito do solo com o muro, né, o peso próprio atuando com o momento na direção contrária do tombamento e o empuxo passivo. Então, nada mais são do que equações de equilíbrio, né? O funcionamento do muro é muito simples. Então, como os muros de arrimo podem colapsar? Lembrando que aqui não é uma aula de muro de arrimo, eu só estou passando aqui um grande resumo para você entender junto comigo quais foram as medidas que eu tive que adotar lá, juntamente com outros dois engenheiros que eu vou estar na descrição. Então, o primeiro tipo de rompimento que um muro pode sofrer é o que a gente chama de capacidade de suporte. Simplesmente você querer assentar um muro em um solo que não suporta, né? A tensão admissível abaixo, né, do que o peso estaria solicitando, o peso do muro estaria solicitando. Então observe, pode haver um afundamento do piso aqui na região do muro, isso é um tipo de colapso estrutural. A segunda forma de colapso seria o tombamento. Então vocês veem que tem um pontinho aqui, ó, verde. Então essa força de empuxo vai tender a girar, né, a rotacionar o muro com relação a esse ponto aqui, ó, que é esse momento fletor verdinho. Para se contrapor a esse movimento, a força do peso próprio com relação a esse ponto permanece, né, com a estrutura em equilíbrio. É por isso que o muro ele tem uma determinada rigidez, que é para poder ter um peso tão bom, tal que se opõe a esse movimento do empuxo. Tá?
Na opção 3 é o deslizamento, né? Simplesmente é como se você empurrasse uma cadeira, né? O muro ele vai sair daqui para vir para aqui. Pode acontecer essa situação também de deslizamento. E o último e mais perigoso de todos é a ruptura geral, né? A ruptura geral, pessoal, devido a essa solicitação aqui, ó, do talude em si, que pode acontecer aqui, esta cunha aqui, ó, essa cunha de ruptura dessa linha tracejada, pode pegar simplesmente o muro e rotacionar de uma maneira global todo aquele talude, e não apenas o muro, né? Aqui existe um esforço de cisalhamento muito grande entre a massa de solo que fica e a massa de solo que desce, né? É uma força de atrito ali, ó, de cisalhamento, na verdade, que ocorre nessa região. Então, nós temos essas 4 preocupações, né, em projetar o muro para que ele atenda de uma maneira simultânea aos 4. E a última probabilidade de ruptura, que é a quinta, seria a capacidade estrutural do elemento. Você pode até dimensionar uma estrutura para ter uma capacidade de suporte boa, para ela não tombar, para ela não deslizar, para não ter ruptura geral, mas simplesmente o material quebrou, né? Chama isso de dimensionamento estrutural, não é nem geotécnico. Sei lá, o cara pegou o tijolo quebrou, né? Devido à força de puxou um concreto, um muro de concreto mal dimensionado, as armaduras escoaram excessivamente, quebrou, esmagamento do concreto, enfim, está atrelado ao dimensionamento estrutural do material. Então, é simples, como eu falei para vocês, entender, né, o funcionamento estrutural de um muro. Então, vejam essa imagem aqui, o quão importante ela é. Porque mostra, ó, que tem um muro de contenção aqui, que a gente acha que é um muro grande, né, com relação às casas aqui de baixo, mas ele absorve essa água todinha que está aqui, ó. E essa água, por gravidade, vem e vai querer sair. E aí, se esse muro não tiver uma drenagem para aliviar essa poropressão que vai haver ali, né, no solo, o muro cai. A água vai empurrar ele e geralmente 90% dos muros caem devido a essa ação, tá, gente? Então, foi o que a gente fez lá. Não tinha muito o que fazer, né? A gente pegou o pessoal, arrumou uns serventes lá de última hora, colocamos para quebrar toda a metralha, quebrar alguma estrutura que houvesse aqui, carro de mão, papa-metralha. Foi realmente a prefeitura ajudou, foi realmente um esforço bem grande mesmo para tirar toda essa metralha daqui. E o pior, o acesso que o pessoal teve para tirar esses entulhos era um acesso de 80 centímetros apenas, que era o corredor da casa do morador. Foi muito improdutivo. Então, nessas outras duas imagens aqui, vai mostrando, né, o trabalho de formiguinha que o pessoal fez, tentando tirar, ó, com enxada, com pá, não dava para entrar nenhuma máquina aí, colocando um carro de mão em poucas viagens, porque era a escada, né, para poder sair. Então, tava horrível de trabalhar, mas conseguimos limpar, né, deixamos lá limpinho. A engenheira que participou dessa execução, a engenheira Letícia Costa, ficou à frente lá com o pessoal também, acompanhando todo o serviço. E aqui estava um muro que precisava ser contido, né? Já deu indícios de desabamento e a gente precisava conter ele novamente, para não acontecer esse problema. Então, os trabalhos foram avançando, né? Nós fomos escavando a região aqui para poder obter uma base sólida para escavar a fundação do muro. E encontramos, né? Já deixamos aqui um espacinho aqui, ó, de mais ou menos 40, 50 centímetros para fazer a garantia do empuxo passivo, né? Para se contrapor aquele movimento de deslizamento e ajudar também um pouquinho com relação ao tombamento. Fizemos esse dente, né, passivo. E aqui estão, né, as escavações das fundações, pessoal. Então, nós aprofundamos a base do muro, realmente fizemos um alargamento e fizemos ele com uma seção decrescente, né? De baixo para cima. Tá vendo? Começa grande e termina menor lá na região superior. Então, essa aqui foi a escavação do muro. Aqui já foi a fase de elevação do muro. Aí você pergunta, professor, mostre mais fotos. Pior que não tem nem o que mostrar tanto. É simplesmente pegar as pedras, colocar no local e ir rejuntando com argamassa, tá? Então não se assustem, porque é um serviço relativamente simples. Um pedreiro que já fez um muro desse faz um outro tranquilamente, né? Passa a linha, pega o alinhamento do muro, faz tudo bonitinho, tudo organizado.
Então, esse aqui é o muro final, né? Ficou um muro muito bom, diga-se de passagem. Foi reconstruído, né, aquele muro de elevação lá em cima, que já não é mais muro de contenção, é simplesmente um muro de divisa de vizinhos. E o mais importante, agora sim o muro tem drenagem, né? Tem a drenagem com vários barbacãs, que são essas estruturas, esses tubos. Quando vocês passarem hoje e ver um muro de contenção, preste atenção, nesses muros de pedra tem um tubo, vários tubos na verdade. Aquilo ali é extremamente importante para poder drenar a água do solo. Então, ó, é importantíssimo, essencial, fundamental e imprescindível a existência desses barbacãs, tá? E outra dica muito boa, lembrar de colocar um ralo no tubo ou qualquer outro dispositivo de drenagem externo para evitar a percolação de água por baixo do muro. O que eu estou dizendo é que isso ficou aberto. A água vai cair aqui e pode percolar para baixo do muro mais uma vez, né? Então a gente fez um piso e conduziu essa água para um ralo e essa água do ralo foi para o caminho de drenagem lá para fora da casa, né? Não deixou nenhum acúmulo de água por aqui prejudicar o funcionamento desse. Esse muro foi feito um projeto, né, juntamente com um ex-aluno e excelente engenheiro, Lineker. Ele projetou o muro, eu trouxe aqui para vocês alguns dados, né, da distância dos barbacãs, né, dos drenos de 75 centímetros, mostrando aqui o sistema de drenagem que a gente instalou lá para evitar com que essa água derrube o muro mais uma vez. Mostra aqui também nesse corte. E a seção do muro, né? Quanto de base por quanto de altura lá em cima, de base lá em cima. Enfim, foi um muro bem dimensionado. Inclusive, eu tenho uma planilha de cálculo aqui que foi disponibilizada por um engenheiro aí. Se vocês quiserem, depois manda um e-mail ou comenta aqui. Professor, eu tenho interesse nessa planilha, me envie, eu gostei, eu quero estudar muro de arrimo, né? Muro de pedra. Isso aqui foi um outro exemplo aí que a gente estudou. Não é esse exemplo, tá? Foi só um print da tela que eu tirei para mostrar que eu tenho essa planilha e posso disponibilizar para vocês. Aqui foi a fiscalização, né, da entrega do muro. Então, estava realmente bem dimensionado, né? Pedra, sólido, firme e com os drenos, né? Lá no final dá para ver a caixinha de drenagem que vai jogar essa água lá para frente, tá, gente? Então, esse é o antes, como nós encontramos a estrutura, e esse aqui é o depois. Então, um trabalho muito complicado, muito improdutivo, e eu estou tentando aqui passar para vocês mais segurança na hora que vocês forem executar algum tipo de serviço ou na hora que vocês forem inspecionar. Saber de fato, mostrar na realidade obras autorais em que a situação existe, ela assusta, você sente medo todos os dias de fazer uma inspeção parecida com essa, mas que tem solução, né? Tentei passar aqui de uma maneira bem simples todos os pontos que a gente precisa instalar no muro para evitar esse tipo de problema e tentei dar aquela pincelada rápida no como é o funcionamento estrutural de um muro e geotécnico. Então, se você gostou do vídeo aí, curta, se inscreva, comente aí, vamos ajudar esse canal a dar uma levantada, né? Porque toda semana, todo domingo eu estou tentando trazer material para vocês aqui, tá joia? Beijão e até a próxima semana.